A gente vai ver com calma, vai ver que não é tão difícil. E são todas questões, assim, de mais básicas na questão do cálculo, que pega mais mesmo a interpretação. Na parte de cálculo não tem tanta dificuldade. Bom, tá gravando já, deixa eu apresentar minha tela. Aparecendo aí para vocês já, né? Somou, dividiu, multiplicou e assistiu. Caraca, muito engraçado. Apareceu aí minha tela? Acho que sim, né? Vou abrir aqui a continuação da aula passada. Esse daqui eu tinha mandado para vocês. Só não tem essa carinha bonitinha aqui que eu coloquei agora, que era só para colocar aqui que é a parte 2. Então, a gente vai continuar vendo a aula 1, que é sobre números e as operações básicas, mas hoje é a parte 2. Tudo bem, Bárbara. Depois, quando a gente chegar lá na lista, aí vocês vão me falando quais são as dúvidas bem mais específicas, tá? Vocês vão pontuando e a gente vai tirando as dúvidas. Então, o que ficou da aula anterior é a parte de multiplicação e divisão, só para a gente dar uma relembrada. E aí, eu sempre colocava lá uma dica, né, na direita, lá na soma e subtração, e aí aqui na multiplicação, a dica master, né, a tabuada, não tem jeito. Para fazer qualquer continha de multiplicação ou divisão, tem que estar com a tabuada afiada aí, ou pelo menos saber como é que descobre o valor da tabuada, né? Nem que seja contando no dedinho. Só que vai perder mais tempo, né? O ideal é você realmente decorar para não perder tempo lá na hora da prova contando no dedo, fazendo a tabuada, né, na mão. Já fez muito livrinho daquela de tabuada. Livrinho de tabuada, isso não sei qual é o livrinho de tabuada. Tem uma tabela, né? Ano passado até fiz com vocês, mas aí ficou meio chatinho, porque ficar preenchendo a tabela da tabuada, tabela pitagórica. Mas tem na internet para quem quiser fazer também, para treinar. É bem tranquilo. E aí, uma outra dica aqui da multiplicação, né? Esse daqui acho que, todo mundo lembra aí, que é a propriedade comutativa, que é o quê? A ordem dos fatores não altera o produto, né? A ordem dos tratores não altera o viaduto. Não pode esquecer da propriedade comutativa também, que ela também, às vezes, dá uma ajuda na hora de resolver as continhas. Mas vamos ver aí na prática, então, como é que fica. Eu coloquei alguns exemplos aqui de algumas continhas de multiplicação e algumas de divisão, só para a gente relembrar mesmo como é que faz essa operação, porque, né, não tem calculadora no Enem, tem que estar afiado isso, não pode dar mole nessas contas. Era um livrinho igual coquetel. Entendi. Esse eu não conheço, não. Vou dar uma pesquisada depois. Então, eu coloquei aqui primeiro dois números inteiros, bem simples, 328, que multiplica por 52. Como é que eu vou armar essa conta? Como é que eu vou resolver essa continha? Então, a dica aqui é manter o menor valor embaixo. É uma dica que eu dou. Se você fizer o contrário, colocar o menor valor em cima, também dá certo. Não vai fazer diferença, não. É só porque você vai ter uma linha a mais lá na hora de resolver. Então, eu sempre prefiro colocar o menor valor embaixo, quando eu vou armar a conta. Então, 328 vezes 52, eu coloquei o 52 aqui embaixo, que eu vou ficar com duas linhas só de multiplicação. Então, vou fazer primeiro pegando aqui, né, a unidade que está embaixo, 2 vezes 8, 16, coloco 6 aqui, e o 1 vai lá para cima. Depois, 2 vezes 2, 4, com 1 daqui, 5. E 2 vezes 3, 6. Aí a gente tem que lembrar que na casa de baixo a gente sempre pula uma casa, ela fica em branco, e aí agora vai fazer a multiplicação com o 5, né? Então, 5 vezes 8 vai dar 40, o 4 vai lá para cima. 5 vezes 2 vai dar 10, mais o 4, 14. Vai o 1, e 5 vezes 3 dá 15, com o 1 daqui, 16. E aí agora é só somar, né? Eu vou somar essas duas linhas. Se eu tivesse invertido, colocado 52 vezes 328, aí eu ia ter três linhas, né? Eu ia ter uma linha para os meus valores do 8, outra linha para os meus valores que eu estou multiplicando 2, e outra linha para os meus valores que eu ia multiplicar o 3. Aí eu ia somar todas e ia dar o mesmo resultado, tá? Então, não faz diferença, né? A propriedade comutativa. Mas eu prefiro montar um menor número embaixo, que fica mais rápido. Agora é só somar.
Então, vamos lá, ó, 6 com nada embaixo dá 6, 5 com 0 dá 5, 6 com 4 dá 10 e vai 1, 6 com 1 dá 7, e o 1 daqui, então deu 17.056. Isso aí, Marcos, 17.056. O Carlos aí deu um valor um pouquinho diferente, depois dá uma olhada aí o que aconteceu. Não sei se era a resposta final que você colocou aqui. Tranquilo? Carlos, ficou com alguma dúvida? Não sei se você digitou errado ou se você realmente deu mole em algum processo aqui da continha. Depois dá uma olhada. É que eu investi, em vez de somar, eu diminuí. Em vez de somar, você... Diminuí. Diminuí. Entendi. Seu microfone está um pouquinho baixo. Entendi. Aqui é soma, tá? A gente faz o processo de multiplicação e depois soma. Beleza? Que aqui, na verdade, é como se eu estivesse multiplicando 2 vezes 328 e 50 vezes 328. Então, como eu multipliquei 2 vezes 328 e depois multipliquei 50 vezes 328, para dar 52, eu tenho que somar o resultado que eu achei multiplicando pelo 2 e o resultado que eu achei multiplicando por 50. Você vai falar, ué, Dinara, mas a gente não multiplicou por 50, a gente multiplicou por 5. Na verdade, quando a gente pula essa casa aqui embaixo do 6, o que a gente está fazendo é colocando um 0 aqui, que é como se eu estivesse multiplicando tudo por 50 e não por 5, tá? Então, por isso que está somando aqui, né? Não é mágica, não, gente. Sempre tem uma lógica por trás aí. Não é um mistério. Beleza? Então, não pode esquecer. Vamos para o próximo, então. Essa próxima aqui, eu já coloquei, né, uns números decimais aqui para dar uma dificultada e dar uma relembrada também, né, como é que trabalha a multiplicação quando eu tenho número com vírgula, né, os meus decimais. Então, eu coloquei algumas dicas, ó. Primeira dica, esquece a vírgula. Tira essa vírgula daí, faz a multiplicação normal, sem vírgula, em nenhum dos dois termos. Se tiver só em um, tira só de um. Se tiver vírgula nos dois, tira dos dois. Tá com alguma dúvida, Carlos? Tá com o microfone aberto. Tá, beleza, fechou. Outra dica, que é a mesma da anterior, coloca o maior número em cima, né? Porque vai diminuir lá o número de linhas que você vai ter que fazer nas suas continhas. Então, aqui, ó, eu tenho 30,2 e 24,75. Quando eu retiro a vírgula, eu vou ficar com 302, que multiplica 2.475. Então, o 2.475, ele é maior, né? Então, eu vou colocar ele em cima. Ele tem 4 casas, e o 302 tem 3 casas. Então, eu vou colocar o número que tem mais casas em cima e o que tem menos casas embaixo. Mas não esquece de quantas casas você comeu aí, né? Que você esqueceu da vírgula, não esquece quantas casas você tinha. Ó, eu tinha uma casa aqui, no 2, e 2 casas aqui, no 75. Eu vou guardar essa informação, porque depois eu tenho que voltar com a vírgula. Vou fazer a continha aqui normalmente, e depois eu volto com a vírgula. Tranquilo? Então, eu vou lembrar que eu tenho 3 casas. E aí, agora eu vou fazer a continha normalmente. Então, 2.475 vezes 302. Aí, eu vou lá, vamos lá, começando pela unidade aqui, pelo 2. 2 vezes 5 vai dar 10, aí eu subo com 1. 2 vezes 7 dá 14, com 1 daqui dá 15, sobe o 1. 2 vezes 4, 8, com 1 daqui 9. E 2 vezes 2, 4. Agora eu vou passar para o 0. Mas aí eu vou fazer o quê? Vou pular uma casa aqui embaixo do meu resultado que eu acabei de encontrar. Aí o 0 multiplicado por qualquer valor vai dar sempre 0, né? Então aqui vai ficar 0, 0, 0 e 0. Vou pular uma casa novamente e vou fazer agora a multiplicação com o 3. Então, 3 vezes 5, 15, sobe o 1. 3 vezes 7, 21, com 1 daqui, 22. Sobe o 2. 3 vezes 4, 12, com 2 daqui, 14, sobe o 1. E 3 vezes 2, 6, com 1 daqui, 7. Agora é só somar, né?
tem que ser a soma de tudo. Aqui é como se eu tivesse feito o 2 multiplicado por 2.475, depois do zero, zero multiplicado por 2.475, e depois 300 multiplicado por 2.475. E aí eu somo esses resultados. É a mesma coisa. Então, aqui vai dar 0, 5 com 0, 5, 9 com 5 vai dar 14, sobe 1. 4 com 2 dá 6, com 1 daqui 7, 4 com 0, 4, e 7. Agora deu esse número gigantesco aí, ó, 747.450. Mas eu tenho que lembrar que eu retirei 3 casas decimais aqui para fazer a minha operação. Eu tenho que voltar com as casas decimais. Então, eu vou voltar com essas 3 casas. Aqui é como se o zero tivesse aqui atrás, né? Então, eu vou andar com ele. Vou andar 3 casas, ó, 1, 2, 3. Então, meu zero vai ficar aqui. Meu valor final é 747,45 ou 450, tanto faz. Lembra lá na aula passada que eu falei que o zero aqui no final, depois das casas decimais, não faz diferença, tá? Isso aí, Marcos, 347,45. Tranquilo? Deu para dar uma relembrada aí na operação com vírgula? Se alguém tiver dúvida, é só falar. Professora, por que pulou 3 aqui? Eu não entendi. Fala de novo, Eduardo, com o seu microfone. Por que pulou 3, que eu não entendi? Por que pulou 3 aqui, 3 casas? Porque aqui em cima, ó, deixa eu pegar uma outra cor. A minha continha original é essa daqui, ó, 30,2 vezes 24,75. Mas eu vou fazer o quê? Né? Para facilitar, eu vou esquecer as vírgulas e vou fazer a multiplicação 302 vezes 2.475. No final da minha operação, eu tenho que voltar com essas casas decimais aqui. O 2, ele está à direita da vírgula. Eu tenho uma casa aqui. O 75 também está à direita da vírgula. Eu tenho 2 casas aqui. Então, somando uma casa do 30,2 com 2 casas do 24,75, dá 3 casas, tá? Se eu tiver tirar só uma casa errada, porque eu contava, tipo, tem 2 aqui, antes da vírgula, eu contava os 2, então eu colocava errado. Entendi, porque na soma é diferente, né? Se fosse uma soma, seriam só 2 casas. Eu pegaria o que tem mais casas depois da vírgula. Né, eu colocaria um embaixo do outro, com a vírgula alinhadinha, mas na multiplicação não, eu tenho que contar todas elas. Então, eu conto desse daqui, do 30,2, e conto do 24,75 também. Então, na verdade, eu tenho 3, tem um daqui, mais 2 aqui. Beleza? Somar as casas dos fatores e colocar no produto. Isso aí, Carlos, é isso mesmo. Vamos lá, então, seguindo. Bom, multiplicação, eu fiz só esses 2 exemplos aí mesmo, tá? Um com número inteiro e um com número com os decimais. E aí a gente vai para a divisão agora, que tem um pouquinho mais de casos aí, alguns um pouquinho mais diferentes. O primeiro aqui eu coloquei 2 números inteiros também, para a gente ver como é que vai ficar. E aí a dica que eu coloquei, ó, é se possível, o dividendo deve ser maior que o divisor, tá? Então, não pode esquecer aí, quando você vai fazer a divisão, de verificar se o dividendo, que é esse valor aqui, o valor que eu vou dividir, ele é maior do que o valor, do que o divisor, né? Que é esse valor aqui que vai ficar lá dentro das chaves quando eu armar minha continha. Então, eu vou armar aqui, ó, vai ficar 300, deixa eu pegar outra cor, que essa cor aqui não é muito boa. Não, verde. 348 dividido por 6, né? Lembra lá como é que arma uma continha de divisão? Então, aí o que eu vou fazer? Eu vou ver aqui, ó, o 3 dá para dividir por 6? Se eu dividir 3 por 6, eu vou ter que ficar com o número quebrado, né? Vou ter que ficar com meio, vou ter que dividir no meio alguma coisa para dividir por 6. Então, como eu tenho mais números aqui, eu posso pegar um número maior. Então, se possível, pega sempre o número maior. Quando não for possível, a gente vai ver depois, aí a gente entra com casas decimais, né? Entra com 0, alguma coisa. Mas nesse aqui é possível. Então, eu não vou pegar só o 3. Vou pegar o 34. Porque 34, agora eu consigo dividir por 6, né? Ele é maior que 6. Bom, então eu vou pegar o 34 e vou dividir por 6. Aí eu tenho que pensar o seguinte, qual é o número que multiplicado por 6
mais se aproxima de 34, ou que dá exatamente 34. Aí eu tenho que ir lá na tabuada do 6, né? Lembrar lá da tabuada do 6, qual é o número que mais se aproxima de 34. Quem é que sabe aí, lá na tabuada do 6, qual é o número 36, mais próximo? 6 vezes 6. Tem que ser menor, né? Então, é o que mais se 30. aproxima, mais para baixo. 32. Ou exato. Seria o 30, que vai ficar 6 vezes 5. Seria o 5, né? Isso aí, é o 30. É o 30. Então, que é na tabuada do 5, né? O 5 vezes 6 dá 30. É o que mais se aproxima do 34. Então, eu vou fazer o quê? Vou colocar o 5 aqui no meu quociente e vou fazer agora a multiplicação. 5 vezes 6 dá 30. Aí eu coloco o 30 aqui embaixo do 34. E agora sim eu faço a subtração. Não é mais a soma igual era lá na continha de multiplicação, né? Que a divisão é sempre o inverso da multiplicação. Então, eu vou subtrair agora, ó, 34 menos 30 dá resto 4. Então, tá aí o meu resto. Eu ainda tenho um número aqui, né? Tenho 8 para fazer a divisão. Então, o que eu vou fazer agora com esse 8 que ficou aqui? Eu vou baixar ele aqui do lado do 4, que é o meu resto. Então, baixando 8, vai ficar 48. Agora, eu vou pegar o 48 e vou dividir por 6. 48 por 6 dá o número exato, né? Lá na tabuada do 6. Dá 8. Então, eu vou colocar o 8 aqui no quociente. 8 vezes 6 dá exatamente 48. Vou colocar ele aqui embaixo. E vou fazer a subtração para ver se vai sobrar alguma coisa. Aqui não vai sobrar nada, né? Vai dar resto 0. Então, terminei minha continha aqui, ó. 348 por 6 vai dar 58. Tá? A gente tem aqui o dividendo, o divisor, o quociente, 58, e o resto, que é o 0. Tranquilo? Dúvidas até aí? Deu para dar uma relembrada também? Vou fazer mais alguns aqui para a gente ver outros casos. Esse daqui deu o número inteiro, né? Resto 0, uma conta bonitinha. Essa daqui é aquela conta que todo mundo gosta de fazer, né? Chega no final, você sente um alívio. Fala, caramba, deu certinho. Vamos ver outros casos. Então, vamos fazer esse daqui, então. Ó. Também são números inteiros, vamos ver se vai dar na mesma. Ó. 345 dividido por 6. Como é que a gente vai fazer? Vou fazer o mesmo procedimento da outra. Vou armar, então, 435 dividido por 6. O 4, primeiro eu vou analisar sempre o primeiro número, né? Da esquerda para a direita. Então, o 4 dividido por 6, ele é menor do que 6. Então, se tem mais números aqui no meu divisor, eu vou considerar os outros números, porque eu quero sempre que seja maior do que 6. Então, eu vou ter que pegar o 43. Então, 43 dividido por 6, aí eu vou ter aquele mesmo pensamento lá da tabuada do 6. Qual é o número na tabuada do 6? Quando eu multiplico, mais se aproxima de 43. Quem é que lembra aí? Qual é o número que mais se aproxima de 43? Tem que ser menor ou igual a 43. É 7. 7. Isso aí. Então, é 7. Vou trocar de cor. 7 vezes 6 dá 42. Então, vou colocar o 42 aqui embaixo. E vou fazer agora a subtração. 43 menos 42 vai dar resto 1. Beleza, deu o resto 1. Ainda tem um número aqui que é o 5. Então, eu vou baixar ele. Vou baixar o 5 aqui do lado do 1 e fiquei com o 15. Aí eu vou fazer 15 dividido por 6. Aí eu vou ter que pensar de novo lá na tabuada do 6. Qual é o número que multiplicado por 6 mais se aproxima de 15? Qual é? 2. É o 12. Isso aí, Marcos. Então, é o 2 vezes 6 vai dar 12. Então, eu vou colocar o 2 aqui no meu quociente e vou fazer a multiplicação. 2 vezes 6 dá 12. Vou colocar aqui embaixo do 15 e vou subtrair. Vai ficar 15 menos 12, sobra 3. E agora, né, minha continha, acabaram meus números aqui do meu divisor, mas eu ainda tenho um valor aqui no resto. O que eu vou fazer? Eu vou ter que continuar a minha conta até eu conseguir resto 0, se não for, né, uma dízima periódica, que é aquela que o valor lá depois da vírgula vai se repetir, mas mais para frente a gente fala disso. Ou um número infinito também que pode acontecer. Bom, para eu continuar essa continha, eu preciso acrescentar alguma coisa aqui no 3. Eu vou fazer o quê? O Marcos já pensou que o 3 dividido por 6 dá 0,5. Aí ele já colocou direto 0,5.
Mas tem um outro jeito aí que a gente faz, que é o quê? Quando esse valor aqui é menor do que o meu divisor, eu coloco a vírgula. Alguém falou alguma coisa? Botar o Mateus, zero? Eu, fala, Matheus. colocar o zero? Acrescentar o Coloco o zero. zero, isso aí. Coloco a vírgula aqui depois do 72 e do lado do 3 eu vou acrescentar um zero. Aí agora sim, agora em vez de ter 3 eu tenho 30. Aí eu vou dividir 30 por 6. 30 por 6, eu sei que o número que multiplicado por 6, que dá exatamente 30, é o 5. Aí. Então vai ficar 72,5. E aí o 5 vezes 6 dá 30, vou colocar aqui embaixo, vou subtrair, e agora deu resto zero. Então, 435 dividido por 6 vai dar 72,5. E o resto vai dar igual a zero. Tranquilo? Tranquilo. Então tá, vou passar para a próxima aí. Deixa eu ver a dica que eu tinha colocado aqui, ó. Quando o resto não é múltiplo do divisor, acrescenta a vírgula no quociente e baixa um zero no resto, tá? Esse daqui é uma regrinha prática, né, para resolver, quem não conseguir resolver de cabeça. O Marcos ali tinha visto já que o 3 dividido por 6 dá 0,5. Bom, um outro valor aqui, ó. Esse daqui é quase uma pegadinha, né? Teve uma questão parecida na avaliação diagnóstica e teve algumas pessoas que caíram na pegadinha aí dessa continha. Então, vamos lá, vou fazer esse daqui, vamos armar ela. 4.518 dividido por 5. Mesmo procedimento, né? Começo lá da esquerda para a direita. O 4 é menor do que 5. Então, eu não vou pegar o 4, vou pegar o 45. 45 por 5 tem um número, tem um valor que multiplicado por 5 dá exatamente 45, né? Isso aí, Marcos, é o 9. Então, eu vou colocar aqui 9 no quociente. 9 vezes 5, 45. Vou subtrair 45 de 45, vou ficar com o resto zero. Fiquei com o resto zero, mas eu ainda tenho alguns valores aqui. Eu tenho o 1 e tenho o 8. Não posso parar minha conta aqui, não. Eu tenho que continuar. O que eu vou fazer? Vou baixar o 1 agora. Baixei o 1. Deixa eu trocar de cor. Ficar mais claro, talvez. Vou baixar o 1. 1 dividido por 5 não dá, né? Porque o 1 é menor do que 5. Aí eu teria que colocar vírgula. Mas não faz sentido eu colocar vírgula agora, porque eu ainda tenho 8. Aí, o que algumas pessoas fazem? Vem aqui e baixa direto o 8 e coloca aqui 18. Não pode, tá? Eu só posso baixar o valor aqui uma vez em cada resto. Então, nesse resto aqui, eu já baixei o 1. Eu não posso baixar agora o 8 também. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que colocar um zero aqui no quociente, porque 0 vezes qualquer valor que tiver aqui no divisor vai dar 0. Então, 0 vezes 5 vai dar 0. Vou colocar aqui embaixo. Vou fazer a subtração e vai dar resto 1. Agora, o que está aqui como resto é o 1. Antes, o 1 que estava aqui não era o resto, era o que eu tinha baixado. Então, agora, como o resto aqui é 1, eu posso baixar o 8. Agora, eu venho aqui e baixo o 8. Agora sim, eu posso colocar 18. Porque se você fizer 18 direto aqui, vai ficar faltando um zero. Então, vai ficar um número menor do que deveria no quociente, tá? Agora sim, ó, 18 dividido por 5. 18 por 5, qual é o número que mais se aproxima do 18 lá na tabuada do 5? Lembrando que a tabuada do 5 vai pulando sempre de 5 em 5, né? Então, vai ser 5, 10, 15, 20. Então, o que mais se aproxima é o 15, que é o 3, né? 3 vezes 5 vai dar 15. Então, é 3 vezes 5, 15. Faço aqui a subtração, 18 menos 15, sobra 3. Agora sim, eu não tenho mais nada aqui para baixar, né? Já baixei todos os valores que eu tinha no meu divisor, meu dividendo, então eu vou colocar a vírgula e o zero aqui, igual eu fiz no exercício anterior. Tudo bem, Thalita, não tem problema. Seja bem-vinda à aula aí. Estou relembrando algumas continhas de divisão. Depois, se você tiver alguma dúvida, você dá uma olhadinha lá na aula gravada, tá? Já avancei algumas já. Beleza, vou colocar agora a vírgula aqui depois do 3 e vou acrescentar
trocar de cor também, vai acabar minhas cores daqui a pouco. O 0 aqui no 3. Então, agora vai ficar 30 dividido por 5, e aí, conforme o Marcos falou aí, ó, vai ser o 6 aqui no quociente, né? Porque 6 vezes 5 vai dar exatamente 30. Então, o valor aqui é 6, multiplicado por 5 dá 30, subtraindo, dá resto 0. Então, agora sim eu cheguei no final, ó. Eu tenho resto 0, não tenho mais nada para baixar. Então, esse daqui é o valor final do meu cálculo, 903,6. Esse 0 que eu coloquei aqui, ó, faz toda a diferença, né? Senão ia ficar 93,6 e não ia fazer muito sentido, né? Tem um número muito grande dividido por 5. Então, não tem como dar só 93. Às vezes, a gente tem que dar uma analisada bem superficial assim também, nas nossas continhas para ver se está certo, né? Não faz sentido eu dividir 4.500 e alguma coisa por 5 e dar só 90. Tem que dar um valor maior do que 90. Então, é o 903,6. Se eu não me engano, o exercício lá da lista era um que dava 402. E aí, algumas pessoas responderam 42. Mas o professor Wesley ainda vai corrigir a avaliação diagnóstica com vocês. Aí ele vai tirar essas dúvidas também. Beleza? Então, a dica dessa continha aqui era: não se deve baixar 2 vezes no mesmo resto, né? Que eu não podia baixar o 1, depois baixar o 8 no mesmo resto. Eu tenho que utilizar o 0 no quociente, dar sequência para minha continha, para depois baixar o próximo número. Professora? Oi, pode falar, Carlos. Por que eu não posso pular essa parte de baixar o 0 para baixar o 8? Peraí, deixa eu tentar aumentar meu alto-falante aqui, porque a voz de você está saindo baixinho. Aumentei. Por que você não pode? Pular essa parte de subtrair o 0,1 do 0 e ir direto para 18. Porque se você baixar direto 18 aqui, sem colocar o 0 aqui depois do 9, vai dar 93. Não vai dar 903. Mas colocando o 0 ali no 903. Ah, se você colocar o 0 aqui e já baixar o 8, pode. Tem gente que não fica preenchendo isso aqui, ó, igual eu preenchi. Ah, eu peguei 9, multipliquei por 5, deu 45, diminuí do outro 45, deu 0. Tem gente que já vai colocando direto o resto. Ah, 9 vezes 5 dá 45, diminui de 45, dá 0. Não tem problema, não precisa preencher toda a continha igual eu fiz aqui. Aqui eu estou fazendo ela bem aberta para vocês verem de onde que estão surgindo as coisas. Mas pode fazer. Se você não esqueceu de colocar o 0 aqui depois do 9 e já quer colocar aqui o 18, pode, não tem problema. É que eu costumo fazer isso, eu tinha essa dúvida aí. Você vai colocando só o resto, né? Isso mesmo. Entendi, tudo bem, não tem problema não, tá? Mas não, assim, esse procedimento, ele existe de subtrair. O resto não aparece do nada, né? Ele vem de algum lugar aí, você está subtraindo a multiplicação do quociente pelo divisor. Beleza, vamos para a próxima, então. Agora, esse daqui, ó, 32 dividido por 80. Eu tenho um número menor, vou dividir por um número que é um pouco maior. Então, um pouco não, né? Bem maior. Como é que eu vou fazer? Então, agora a dica é: se o dividendo é menor que o divisor, o quociente será um decimal menor do que 1. Então, eu já vou ter que entrar logo de cara com o 0, alguma coisa, né? Que era o que a gente fazia antes lá, quando o resto não dava exato, aí a gente colocava vírgula e acrescentava um 0 no resto. Agora a gente vai fazer direto no dividendo. Então, vai ficar 320. Eu vou montar bonitinho primeiro. Vou trocar de cor essa aqui. 32 dividido por 80. O que eu vou fazer? Eu vou colocar 0, aqui no meu quociente e já vou acrescentar um 0 aqui no meu dividendo também, tá? Então, vai ficar 320 dividido por 80. Aqui eu não vou simplificar não, para não confundir vocês, mas eu poderia simplificar o 0 do 320 com o 0 do 80, ia facilitar a minha vida, tá? Mas depois, quando a gente for falar de fração, talvez isso fique um pouquinho mais claro. Então, eu vou fazer aqui 320 dividido por 80. Aí eu tenho que pensar qual é o valor que, multiplicado por 80, vai mais se aproximar do 320.
se eu esquecer desse zero que está aqui atrás, e pensar no 4, igual o Marcos Henrique falou aí, ó, 4 vezes 8 vai dar 32. Então, se eu tiver 4 vezes 80, vai dar 320, que é só acrescentar um zero no final, tá? Então, o valor aqui vai ser um valor exato, que vai ser o 4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 8 dá 32. 320 menos 320 dá resto 0. Então, o resultado dessa continha é 0,4. Beleza? Então, sempre que eu tiver um valor menor aqui, no dividendo, o meu resultado vai ser um decimal menor do que 1, porque eu vou ter que começar com 0, alguma coisa e acrescentar um 0 aqui no dividendo. Beleza? Vou adiantando aqui, porque só faltam 10 minutos, a aula voa, gente, é por pouco tempo e ainda tinha que pegar na lista, ou seja, já vi que eu não vou conseguir pegar na lista, vou ter que pegar na aula que vem. Vamos que dar mais um tempinho para quem não fez ou quem não tentou fazer. O Marcos quer saber se pode eliminar o zero do divisor, fazer a conta e andar com a vírgula para a esquerda. Tira o zero daqui, vai ficar 32 dividido por 8, e depois anda... Pode, é um jeito... Aí, se você não se perder, pode fazer sim, não tem problema. Vou passar para a próxima, então. Vamos lá. 7,2 dividido por 3. Agora a gente vai fazer aqui uma com números decimais também. Então, qual é a dica? Ó, os números precisam ter a mesma quantidade de casas decimais quando a gente quer fazer uma divisão com casas decimais, tá? Com número decimal. E aí, quando eu conseguir colocar eles com o mesmo número de casas decimais, eu posso desconsiderar a vírgula e nem preciso voltar com ela depois, tá? Automaticamente ela já vai voltar. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, eu tenho uma casa decimal nesse meu primeiro número, que é o 7,2, depois da vírgula eu tenho uma casa, eu vou acrescentar uma casa depois do 3 também. Como é que eu faço para acrescentar uma casa depois do 3? É só colocar vírgula 0, né? Quando eu tenho um número inteiro, eu posso colocar vírgula 0, que não vai fazer diferença. Então, vai ficar 7,2 dividido por 3,0. 3,0 e 3 é a mesma coisa. Agora, eu posso desconsiderar totalmente as vírgulas, e não preciso voltar com elas depois, igual eu voltei na multiplicação, tá? Então, agora eu posso fazer 72 dividido por 30. 72 dividido por 30, eu tenho que pensar qual é o valor que multiplicado por 30 mais se aproxima de 72. Bom, se eu multiplicar aqui um valor 2 vezes o 30, vai dar 60, né? Porque 2 vezes 3 dá 6, o zero é só colocar ele lá no final. Se eu multiplicar 3 vezes o 30, já vai passar, vai para 90. Então, eu não quero, quero que seja menor do que 72. Então, vai dar 2. Então, 2 vezes 30 dá 60. E aí, eu vou fazer a subtração, 72 menos 60 dá 12. Agora, 12 dividido por 30 não dá, né? Porque o 12 é menor do que o 30. Aí é que vai entrar a minha vírgula. Tá vendo como a vírgula automaticamente voltou? A gente não precisa se preocupar com ela. Então, coloco a vírgula aqui e vou acrescentar um zero no meu resto. Agora, assim, ó, 120 dividido por 30. Bom, 12, se fosse 12 dividido por 3, daria 4. Tá? Se eu esquecesse os 2 zeros aqui de trás. Então, se eu colocar aqui 4 vezes 30, 4 vezes 30 vai dar 120, porque 4 vezes 3 é 12, e eu acrescento o zero que está aqui atrás. Tranquilo? Se vocês estiverem com dúvida, é só falar, mas tem que treinar, né? Quem tiver com dificuldade aí de entender esses cálculos, de visualizar esses macetezinhos de tabuada, tem que treinar bastante e decorar a tabuada, né? Não pode dar mole nessa hora. Então, 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 3 dá 12. 120 exatamente. Então, resto 0, acabou a minha continha aqui. Então, a resposta é 2,4. Isso aí, Marcos, vai fazendo as continhas junto aí. Bom que você já coloca o gabarito aqui para mim. Isso aí, sem calculadora. Não pode usar calculadora nessa hora. É verdade, o Carlos falou que você é a calculadora
aí, a calculadora da turma, o oficial é o Marcos Henrique. Que bom que está ajudando, Thalita. Eu sei que é bem básico, né? Talvez para alguns aqui sejam coisas muito básicas que vocês já estão acostumados, já estão sabendo, mas para outros pode estar sendo positivo, né? Dá para dar uma relembrada nessas continhas, não dá para dar mole. E às vezes a gente, igual né, vocês falaram aí, o Carlos falou, eu coloco direto o resto, não faço a multiplicação, depois faço a subtração. Professora. Né, mas é importante entender de onde vem. Oi. Não, é muito bom a forma que a senhora explica, né? Porque assim como eu, tem mais alunos que já estão um bom tempo afastados, né, da sala de aula. Então a gente está recordando com gosto isso daí. Muito bom mesmo. Que continue assim nesse ritmo também. A gente que está afastada aí, que está voltando, agradece. Obrigada. Tá bom, de nada. Eu tô indo bem devagar aqui, coloquei vários exemplos, tanto que, né, eu não vou conseguir pegar na lista, e desculpa para que eu prometi que eu ia pegar na lista hoje, mas essas continhas, né, fazendo passo a passo, acaba dando trabalho, então demora um pouquinho. E a lista, apesar de só ter 5 exercícios, quando você lê o texto e faz a interpretação, também é demorado, vocês vão ver, praticamente eu vou usar toda a próxima aula só para resolver a lista. Mas quem tiver dúvida na lista e quiser me mandar no WhatsApp, pode mandar. Professora, não estou com dúvida em tal questão, nesse ponto. Você está com a dúvida na questão inteira, vai ficar difícil eu ajudar. Mas se você falar assim, eu estou nesse ponto aqui, não entendi isso, não entendi o que a questão perguntou. Aí eu vou ajudando vocês também pelo WhatsApp, tá? Para vocês conseguirem ir resolvendo a lista. E também quem quiser o gabarito, me pergunta que eu libero. Mas tem na internet, tá? São questões do Enem, então o gabarito tem na internet. Vamos para a próxima, então. Essa daqui, já tem casa decimal nos dois lados. Então, eu tenho 50,64 dividido por 1,2. Como é que eu vou fazer? A mesma dica, que eu nem coloquei dica, é a mesma dica do exercício anterior. Vou voltar aqui. Os números precisam ter a mesma quantidade de casas decimais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou igualar o número de casas. Como é que eu faço isso? Acrescentando zero. Sempre vou acrescentar zero depois da vírgula. E aí eu posso desconsiderar totalmente as vírgulas dos dois lados. Então, aqui, 50,64, eu tenho 2 casas decimais nesse primeiro termo, e 1,2 eu tenho uma casa decimal nesse segundo. Então, eu preciso que, não vou conseguir transformar o primeiro em uma casa só, né? Eu não posso sumir com um número. Então, eu vou acrescentar casas no segundo. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um zero aqui. Em vez de ficar 1,2, vai ficar 1,20. Agora, os dois termos têm 2 casas decimais, eu simplesmente posso sumir com a vírgula. Então, vai ficar 5.064 dividido por 120. E aí, eu armo a conta e resolvo ela normalmente. 5.064 dividido por 120. Aí, como é que eu vou fazer? Qual é o número, né, multiplicado por 120, que mais se aproxima de quem? Vou pegar o 5? Não, né? Porque 5 por 120 não dá. 50 por 120 também tá longe ainda, né? Muito menor que 120. 506, aí sim. 506 por 120 dá, é um número maior que 120, vou conseguir resolver. Mas aí agora eu tenho que pensar qual é o valor que multiplicado por 120 mais se aproxima do 506. O Marcos já deu a dica aí, que vai ser o 4. Exatamente, vai ser o 4, porque o 4 multiplicado por 120 vai dar 480. Se eu multiplicar por 5, aí já vai passar, né? Vai para 600. Então, vai ser o 4. Deixa eu botar aqui em outra cor. 4 vezes 120, né? 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8, e 4 vezes 1 é 4. Agora é só fazer a subtração. 506 menos 480. 6 menos 0 dá 6. 0 menos 8 não dá, vou ter que pedir o emprestado para o 5, né? Lembrando lá das continhas de subtração da aula passada. 10 menos 8 dá 2. 4 menos 4, 0. Então, sobrou 26. Bom, dá para fazer até de cabeça, né? Mas vou fazer aqui no passo a passo para vocês acompanharem. Então, 26 agora é o meu resto para dividir por 120. Eu tenho que baixar o 4 que está aqui do lado, que está faltando baixar.
Vou pegar esse 4, vou baixar para cá. 264 eu vou ter dividido por 120. Bom, 120, vamos pensar aí nas multiplicações possíveis de 120. Se eu multiplicar 2 por 120, 2 por 20 dá 40, e 2 por 100 dá 200, então vai dar 240. É o que mais vai se aproximar de 264, né? Então vai ser o próprio 2. 2 vezes 0, 0, 2 vezes 2, 4, e 2 vezes 1, 2, conforme eu fiz aí de cabeça, tá aqui agora no passo a passo. 2 vezes 120 dá 240, né? Só fazer também 2 vezes 12 dá 24, e acrescento o 0 que está aqui no final. Bom, vou fazer a subtração agora. 264 menos 240 vai dar 24. Ainda tenho esse resto aqui, 24, para dividir por 120. O que eu vou fazer? Não tenho mais nada para baixar, vou ter que colocar vírgula e acrescentar um 0 aqui no resto. Então, vamos lá, mudando de cor, vírgula, e coloco um 0. Ó, agora ficou 240, né? O valor exato, que é o 2. A gente acabou de multiplicar 2 por 120, deu 240. Então, aqui depois da vírgula vai ser 2 também. Aqui vai dar 240. Fazendo a subtração, resto 0, acabou aqui minha continha, tá? Isso aí, Marcos, a resposta 42,2. O Marcos, ele vai fazendo e já vai botando detalhado aqui, é uma calculadora já avançada. Ele vai detalhando aí no chat de onde que ele tá tirando. Beleza, então eu tinha separado essas aí, tá? De exemplo para vocês. Nosso tempo de aula já acabou. Eu só vou revisar com vocês rapidinho aqui a regra de sinais, que a gente não falou dela ainda, mas é importante. Coloquei até aquele meme que o Paulo tinha compartilhado no grupo, né, do Drake aqui, né, ele tem um clipe dele muito polêmico aí da dancinha dele, alguém aproveitou e fez uma regra de sinais. Mas tem aquela tradicional, né, que o amigo é o sinal positivo e o inimigo é o sinal negativo. Então, para a gente lembrar, né, isso é para associar, porque mais, a gente aprende assim, né, mais com mais dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Mas também dá para fazer lembrando aqui do amigo e do inimigo, que aí fica mais fácil de decorar. Então, o amigo é positivo. O amigo do meu amigo é o quê, gente? Meu amigo, né? Amigo do meu amigo é meu amigo, então é positivo também. Aí, o amigo do meu inimigo é meu inimigo, né? Então, vai ser menos. Se eu tiver um valor positivo multiplicado por um valor negativo, o valor final vai ser negativo. Isso aqui é para multiplicação e divisão, tá? Que vale essa regrinha aqui. Se eu tiver o inimigo do meu inimigo, é meu amigo. Então, menos com menos, mais. E o inimigo do meu amigo é meu inimigo. Então, menos com mais dá menos. Então, sempre que eu tiver um valor positivo vezes um valor positivo ou dividido, vai resultar num valor positivo. Se eu tiver um valor positivo multiplicando ou dividindo por um valor negativo, vai dar um valor negativo, tá? E a propriedade comutativa também se aplica, ó. Se eu tiver menos com mais ou mais com menos, vai dar menos de qualquer maneira. E se eu tiver menos com menos, né, um valor negativo multiplicando ou dividindo um valor negativo, vai dar positivo, tá? Só para dar uma relembrada aqui na regrinha de sinais também é bem importante. Vamos ver o que vocês estão falando aí. Saudade desses teoremas. Dá uma confusão. Então, regra de sinais tem que prestar bastante atenção, né? Tem muito aí nas equações, lá em física, em química, tem que prestar atenção para não dar mole na hora de trocar o sinal, de fazer a multiplicação e esquecer do sinal. Aí muda o resultado todo, né? Lá no final. Então, presta atenção aí nas regras de sinais. Beleza? Então, passei já um pouquinho do meu tempo. E aí, eu tinha separado aqui a lista de exercícios, né, pra gente resolver, mas aí na próxima aula eu resolvo com vocês. Quem tiver dúvida, vai mandando aí. Quem conseguiu fazer, que bom, parabéns. E aí, a gente resolve na próxima aula. Tranquilo? Se alguém quiser fazer também esses exercícios que eu passei hoje e refazer eles, se tiver alguma dúvida, também pode me mandar.